boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo, mas a certeza é de que se você assistir, a sua vida vai ser transformada. Falaram que eu não falei o meu jargão hoje, então aqui, ó, eu acredito que histórias mudam vidas. E hoje nós vamos falar muito sobre investimentos. Não só investimento financeiro, que é o que você quer saber, todo mundo quer ficar milionário da noite para o dia. Mas também vamos falar um pouquinho do que os investimentos fazem na vida das pessoas. E hoje eu tô com um cara que é o Álvaro Arruda. É isso, né? Isso. Não errei nada não, né? Porque normalmente eu erro o nome dos meus convidados, porque eu sou meio maluco. E sabe o que é o melhor? Ele faz parte da Nexseed, O'Neill, que são parceiros, braços da O'Neill. E o melhor de tudo é que eles são meus parceiros. O ano passado, quando era ainda meta, antes de fazer a fusão na pessoa do Dr. Wagner, já foram meus parceiros dentro do podcast, no outro estúdio que eu trabalhava. E hoje nós estamos aqui no estúdio, no melhor estúdio do Brasil, junto com a Tarobá, com essa parceria da Nexseed e da O'Neill, para que a gente possa falar sobre investimento e desmistificar muitas coisas do investimento. Então, algumas vezes no mês, vocês vão ver esse pessoal com a camisetinha da O'Neill, da Nexseed, para que a gente possa falar sobre isso. Mas antes de começar a falar sobre investimento, quem é o Álvaro Arruda? Bom, boa tarde a todos, né? Estamos aqui, agradecer a oportunidade, né, de estarmos juntos aqui com essa parceria. O Álvaro Arruda hoje é um assessor de investimentos, né, que busca aí e tem um propósito muito grande em ajudar as pessoas a se desenvolver, né, nesse mercado, sim, trazendo as melhores oportunidades, né, e trazendo também oportunidades que fazem sentido para cada uma das pessoas, cada um no seu negócio, né, independente do que fazem. Sim. O nosso trabalho é entender para poder atender. Faz muito da nossa missão aí. Entender para poder atender. Eu acho que isso deveria ser em qualquer segmento, né? Porque a gente já quer atender sem entender a necessidade do cliente. Mas, Álvaro, eu vi que você, antes de ser assessor, transitou por um caminho longo aí de venda, General Electric, que você falou também, foram alguns anos lá dentro. Então, como que foi esse caminho até você se tornar um assessor de investimento? Maravilha. Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns segmentos, né, antes de chegar a ser assessor, né, mas eu sempre tive um contato muito interessante com a área financeira, né, toda a minha trajetória, né, trabalhei já em hospitais, planos de saúde, transportadora, loteadora, sempre na área de gestão financeira, gerenciando a área financeira, então sempre tive um contato muito importante com a área bancária, né? O que me levou a trabalhar um bom período em banco, antes mesmo de passar a trabalhar com vendas. Sim. Na parte bancária, aprendemos bastante aí sobre o sistema financeiro nacional, os produtos que nós encontramos em bancos, né? E entendemos um pouquinho aí o sistema, como que funciona ali dentro. Mas sempre busquei alguma coisa diferente também, né? A oportunidade comercial, né, que eu tive mais talento assim para fazer, que eu desenvolvi, foi com a General Electric, né, a GE. Tive a oportunidade de trabalhar no segmento hospitalar, né, vendendo equipamentos de alta tecnologia para exame de diagnóstico, né, ressonância, tomografia, ultrassom. E tive a oportunidade também de percorrer alguns estados aí do Brasil com essa função. Então, foi onde eu desenvolvi, acredito, uma capacidade de entender a necessidade do meu cliente, né, e atender ele com o produto adequado, uma tecnologia nem superior e nem inferior a que ele realmente precisa. O que isso reflete? No custo, né, aquela análise toda financeira, e entendendo o que ele precisa, posicionar o equipamento adequado. Então, como é um mercado bem específico, quando eu comecei, né, que eu fiz essa transição de gestão financeira para a área comercial, efetivamente, atender pessoas, o grande desafio sempre foi como que eu vou posicionar um equipamento de alta tecnologia para um nicho cliente, muito específico, né? Para um cliente que tem um conhecimento técnico muito superior. Então, vendas é isso. Comecei a entender, ouvir. Que legal. Saber fazer perguntas para entender o que ele realmente precisa e aí então posicionar equipamentos adequados. É o método socrático, né? Eu faço pergunta para obter aquilo que eu desejo, né? Exatamente. E quando você veio nessa transformação, saiu do gestão financeira dentro de banco, e aí vai a minha primeira pergunta, antes de fazer venda, e hoje você continua com vendas, por mais que você seja assessor,
Você pode me falar, é possível falar, e você consegue talvez citar 3 diferenças básicas entre banco, os bancões que a gente conhece, normal, e uma empresa como a New, a Next de investimentos? Positivo. 3 diferenças. Bom, o banco, ele propicia, ele traz produtos, né, com o crédito, ele libera esse crédito, né, o recurso sai e ele assume o risco para receber esse recurso novamente, em formas de empréstimo, financiamento e outros produtos mais, né? E quem fica com a maior parte do lucro, consequentemente, é o banco mesmo. Sim. Né? Então, existem produtos de investimento? Sim, existem. Rentabilizam? Estão dentro das 4 linhas, né, de regras do mercado? Sim, estão. Porém, existem opções além do banco, né, que podem ter uma rentabilidade, que pode trazer também de forma segura um ganho muito maior. Sim. Né, um ganho melhor e de forma tranquila também. Essa é uma das principais diferenças, né? E com relação, por exemplo, poupança, que o pessoal tanto fala, né? É impossível, só perde dinheiro lá dentro. Você fazendo cálculo mesmo não corrige nem mesmo a inflação. Então, é algo que a gente tem que repensar. Eu sei que é um método tradicional, né? Nós temos clientes, claro... Seguro, né? Nós já temos histórico aí, que é seguro, mas entre aspas, né? Mas nós temos o Fundo Garantidor de Crédito. Para não falar nome, o presidente mais jovem que o Brasil já teve. Exatamente, mais jovem, bom, né? Todos sabemos, mas... Existem outras formas, além do banco, né? O banco, ele está ali, claro, para gerir todo esse recurso, né, dentro do sistema financeiro nacional, mas hoje nós temos possibilidades, né, tanto na Bolsa de Valores, outras opções de investimento, né, de forma segura, que traz uma rentabilidade melhor que o banco oferece. E quando você surgiu, eu acho que deu para entender, acho não, tenho certeza. É claro para quem pelo menos busca um pouquinho de conhecimento sobre o investimento, que a gente sabe que o banco ele oferece coisas mais restritas, vamos dizer assim. Eu tô falando como leigo, é leigo aqui total, perguntando para o cara que é assessor e que trabalhou em banco. Assim, eu entendo que o banco ele oferece coisas mais restritas, rentabilidades menores, porém menos arriscadas do que uma empresa de investimentos. Porque se eu sentar com você e falar, eu quero um investimento extremamente arriscado, você vai me mostrar. Sim, mas também vai me mostrar a possibilidade de perder meus milhões assim também. Pisquei o olho, abri o olho, posso não ter mais. Entendo. E o banco, ele... Não sei, me explica, eu acho que ele não oferece isso. Ele não oferece esses investimentos extremamente arriscados. São investimentos mais conservadores, né? E por isso rentabilizam também bem menos, né? Porque a rentabilidade, ela está diretamente atrelada, de certa forma, aí ao risco, né? Quem aceita tomar um pouco mais de risco tem a chance de ganhar um pouco mais. Mas, à medida com que o estudo e o preparo que cada um de nós temos, né? Não só eu como assessor, mas eu acho que hoje a tecnologia e a informação, o jeito que está no mercado, né? Está muito acessível para todo mundo. Todos os riscos podem ser minimizados com estudo, com aprendizado. Né? Um médico não começa a fazer uma cirurgia da noite para o dia. Né? Para mim é alguma coisa impossível lá abrir uma pessoa e mexer alguma coisa lá dentro. Mas ele com estudo, prática, né? Atualizações, né? Ao longo do tempo, ele ganha essa confiança, credibilidade para poder abrir uma pessoa e fazer uma cirurgia. Estou fazendo uma comparação aqui. Sim, não, acho perfeita essa analogia. Eu acredito que, claro, o mercado existe risco, existe coisas com maior, menor risco, e à medida com que nós estudamos, a gente consegue minimizar isso. A gente consegue olhar para uma coisa que para alguém é muito complexa, mas fala, não, cara, a gente consegue atuar aqui dentro de uma forma segura, com uma boa rentabilidade. É risco versus resultado, né? Exatamente. Eu acredito que tudo, se você quer ter um resultado melhor, você precisa arriscar. Exato. Eu vou citar, até fazer propaganda de um amigo nosso que ontem, hoje é segunda, né? Ontem, no seu primeiro meio Iron, no 70.3 no Panamá, ele ficou em segundo lugar geral. Uau. Que é o cara que treina a gente, que é o Viana, que é um cara espetacular, ele é o melhor duatleta do Brasil. Só que para isso ele precisou abdicar. Ele acorda todo dia, sei lá, 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, vai treinar às 4h45, 5 horas. Ele tá correndo igual um louco, pedalando igual louco e tá nadando. Igual louco não é igual um disciplinado. Brinco igual louco, porque eu cheguei a fazer parecido, mas nunca igual, porque não tem como. Ele é diferente, ele é fora da curva. Então, quando você fala isso, eu entendo. O quanto eu quero ganhar, seja em qualquer coisa da vida. Sim.
quero ser médico, vamos citar um médico. O quanto eu preciso abdicar do meu tempo para estudar, para passar no vestibular de medicina? Exatamente. Ponto. Passei no vestibular de medicina, eu tenho 6, 7 anos de estudo básico ali, para me formar um clínico, talvez. Posso estar errado na questão da formação. Ah, eu quero ser um cardiologista. Eu preciso passar numa residência que talvez sejam mais 3, 4 anos de residência que eu tenho que abdicar ganhando R$2.000 por mês. Que a gente sabe que o residente ele não ganha o que a gente acha que o médico ganha. Exato. E talvez o Dr. Wagner, que é médico, pode esclarecer muito bem isso pra gente. Ah, tá, mas eu sou um cardiologista, eu quero ser o melhor cardiologista do Brasil. Então, peraí, onde mais eu preciso dar? Preciso ir lá para Massachusetts, lá para Harvard, fazer uma pós-graduação, uma especialidade, tal. Então, o risco que ele tem de talvez não chegar mesmo estudando é gigantesco. Mas, mesmo ele não atingindo aquilo que ele quis, ele vai ser um dos melhores da área, porque ele se propôs. E acredito que dentro do investimento é a mesma coisa. Sim. Eu tenho lá R$1 milhão, quero investir, eu posso investir R$1 milhão no Tesouro Direto, que hoje está rendendo bem, né? Que um pouquinho mais de 1% ao mês, para quem não quer risco nenhum, acho que esse seria o ideal. Mas eu posso arriscar hipoteticamente falando, que me dá não 15% ao ano, mas que me dá 30%, 35%, 40%, mas eu também tenho a possibilidade de perder. Exato. Mas então, essa gestão de risco, vamos usar essa Pode. parte do cardiologista, né? Qual a chance de um paciente sobreviver se o Edu abrir ele hoje? Ou esse rapaz que foi buscar conhecimento, abdicou do tempo dele e focou naquele. Ele não é ortopedista, ele é cardiologista. Exatamente. Então, qual a chance do paciente sobreviver a uma cirurgia? Muito maior. Muito maior que comigo, com certeza. Com quem conseguiu esse conhecimento. E na área de investimento é a mesma coisa. Então, o risco existe? Existe, né? Para tudo. Só que ele é minimizado com conhecimento. Sempre. E uma coisa que fica na minha cabeça todo mundo fala em investimento hoje. Nós temos o primo rico, o primo pobre, né? Ambos falam de investimento de forma diferente. Sim, para públicos diferentes. Nós temos o Perini, temos uma cacetada e uma gama de pessoas falando de investimento. E ainda assim nós não sabemos nada de investimento ou achamos que sabemos. Exato. Aí quando surge uma empresa igual a Next, a Unil e outras empresas do mesmo segmento, ou surge a Bolsa de Valores tão clara na nossa visão hoje que não era antes. A gente tem costume de pensar na Bolsa de Valores quando tinha os pregões lá ainda. Exato. Xingando, dando soco, voando aquele celular grande no outro e aquela briga total. Como que é para você hoje? Aí eu entro na questão da venda. Vender esse produto seu ao mesmo tempo que você precisa quebrar infinitas objeções. Porque se eu chego e não entendo nada, eu vou preferir, com certeza, colocar no Tesouro Direto. Claro. Eu não entendo nada, o Tesouro Direto é o que eu escuto falar, o banco me vende isso, arranca uma paulada do meu dinheiro para me pagar 15% no ano, mas eu vou preferir colocar lá. Como que é aí o seu trabalho de assessor de investimentos, a sua chegada no cliente, ou você só fala com o cliente quando o cliente vem, ou você prospecta clientes também, e como que é essa desmistificação? Porque você vai pegar o jovem, me considero jovem, com 38 anos, né, que está interessado em investir, que vai pôr, mas você vai pegar o cara mais conservador, vai falar, mano, isso é uma mentira, isso é uma pirâmide, isso aí vai me enganar, vai tomar meu dinheiro, só tá querendo me ferrar. Como fazer isso? Bom, o desafio maior, na verdade, é você entender o seu cliente, qual o momento que ele tá, para você também trabalhar essas objeções, né? Tudo que é desconhecido, o ser humano ele tem a tendência a não tocar, né? Por exemplo, tem um buraco, será que é fundo? Você não vai pular de cabeça lá dentro, né? Pula, né? Mas, assim, eu acho que o desafio nosso, como vendedor, ou no caso, como assessor de investimentos, que a gente está nesse mercado, é entender o nosso cliente, que momento que ele está passando. Tudo depende disso, né? Tenho clientes conservadores, tenho clientes arrojados, a gente vai conseguir adequar o perfil dele, né? Como é que um médico vai dar um remédio, receitar algo sem fazer uma anamnese, sem saber os sintomas que o paciente tem. Nós, como assessores, identificamos. Olha, quais são os seus objetivos? Através de perguntas. Onde você quer chegar? Então, você desmistificar o investimento nessa hora é muito importante. A gente vê uma evolução, existe uma evolução tecnológica acontecendo hoje no mundo. Né? Tá tudo indo para o digital, vamos falar assim. E hoje nós temos uma empresa que nasceu no digital. Exatamente. A UnilX, ela nasceu no digital e vem nesse mercado já há muitos anos, né? Nosso escritório se chama Next Seed Investimentos, somos afiliados a esse grupo.
Mas nós sabemos que não é a única opção que existe no mercado. E nosso papel como assessores é entender o cliente e posicionar, montar uma carteira para ele. E os nossos produtos, caso faça sentido para os propósitos dele, sim, oferecê-los. E como que é a questão da prospecção? Eu sempre tive essa dúvida, porque hoje o investimento, eu acho que as pessoas estão mais procurando o assessor, procurando um lugar para investir, do que você talvez prospectar. Mas vamos pensar agora no Álvaro. O Álvaro precisa fazer a prospecção, porque ele precisa ter o dele no fim do mês. Claro. Se ficar parado, eu sei que você tem a rentabilidade, talvez, daqueles que estão lá dentro, aqueles que já investem com você, tem uma certa rentabilidade disso. Mas como que é a questão de novos clientes? Você prospecta, existe um trabalho digital para prospecção mesmo, através do tráfego pago, essas coisas? Ou não? Esse trabalho de vocês não tem prospecção dessa forma que eu estou querendo falar para você? Existe uma posição chamada sales, a venda interna ali, sim, né? Sim. E pode ser feita uma prospecção dessa forma, fria, né? Que é chamada prospecção fria. Mas o trabalho de assessoria, ele é um trabalho de relacionamento. É proximidade, é estar próximo do nosso cliente. Por quê? Você está mexendo com dinheiro, né? E você estar próximo dele, entendendo as necessidades dele, dando feedback, trazendo relatórios, né? Trazendo as melhores oportunidades de mercado, gera esse relacionamento de confiança, tá? Uma prospecção fria, ela acontece, claro que ela é necessária também, porque é como plantio. Você tem que plantar, as pessoas têm que conhecer o teu negócio, e quando forem, no momento em que elas estiverem vivendo ou buscando algo de investimento, que eles lembrem do seu nome, né? Mas existe sim um período de maturação para conhecimento, né? Existem pessoas que nunca fizeram investimento, tem pessoas que acreditam que investimento é apenas a poupança. Tem pessoa que tem milhões na poupança, né? Tem pessoas que têm milhões na poupança, tem gente que guarda dinheiro no colchão. Ah, meu Deus. Né? Mas assim, o desafio é entender que momento que essa pessoa está, o perfil dela dentro do mercado, e trazer as melhores opções, né? Hoje nós temos opções aí muito rentáveis e que trazem um retorno interessante, mas que nós trabalhamos isso de acordo com o propósito da pessoa, se faz sentido para ela, né? Aí isso entra naquilo que você falou, que é uma característica sua, provavelmente de todo mundo que é um assessor, mas deixa nítido. Eu fucei no seu Instagram para ver o que você faz um pouquinho. Não para ver só que você é assessor, mas para ver se tem alguma coisa de pessoal, e vi que você é legendário. Então já sei que algo maior você busca. Sim, com certeza. Quando você pensa nessa ajuda de pessoas, qual é o princípio dentro disso que você não negocia para você e para o seu cliente? Porque chega cliente de diversas características, diversos tipos de cliente querendo fazer diversos tipos de negócio. Não precisa esclarecer os negócios que tem aqui, mas com certeza já passaram. O que é inegociável para você? Por mais que você tenha, eu não faço negócio com você. Por mais que você tenha, eu não quero te ajudar a investir. Ou não existe isso? Honestidade. Legal. Honestidade, transparência, né? Primeiro porque eu sou investidor. Sim. Né? E claro que eu tenho o meu recurso e eu tenho uma limitação nesse recurso, né? Dentro do que eu já produzi ao longo dos anos, né? Com o meu trabalho, com a minha família. Sim. E o meu cliente, eu tento olhar a realidade dele com os meus olhos. Se eu estivesse no lugar dele com tudo isso, né? Mas o que é inquestionável, né? São princípios e valores éticos, de honestidade, verdade, tá? E isso eu trago para os negócios. Eu, como assessor, eu vou fazer para o meu cliente o que eu teria para mim. Legal. Tá? Então, eu faço como se fosse para mim. E como você mencionou, eu sou legendário, sou cristão, busco a Deus, sou temente a Deus, né? E foi algo transformador na minha vida também, em alguns sentidos, né? Com relação à família. Acredito. É um projeto muito legal. Eu acho que todo homem tinha que passar. E, na verdade, só vem consolidar a maneira com que eu fui criado, né? Os princípios de família, né? Meu pai, um homem muito honesto, minha mãe, me ensinaram tudo isso, como viver dessa forma. E passando disso, o que não for honesto, o que não for transparente, eu não trago para minha vida. E não trago para os meus clientes também. Sensacional. E aí, falando de investimento, eu vou, depois eu volto nesse assunto. Segura isso aí. Vamos falar um pouquinho mais de investimento. Claro. Qual que é o mínimo de investimento? Por exemplo, na Next e na Unil, qual que é o mínimo para eu conseguir investir?
Então, como você falou, antes era a parte de investimentos era um universo meio maluco, né? Você falou, mencionou que o pessoal ficava lá, aquela gritaria Sim. e telas e tal. Hoje o investimento está democratizado, né? A gente tem muita Sim. gente falando, você citou alguns nomes aí também, né? Mas o desafio é esse, né? É a gente trazer a melhor condição para o nosso cliente. Agora, o mínimo, né? Depende, claro, de cada estratégia. Tem produtos que têm um mínimo mais elevado e tal, mas em tratando-se de Nexseed Investimentos e UniUX, nós temos produtos aí bem democratizados, a partir de R$10.000. Entendi. Tá? Então, agora que você falou o mínimo... Aporte inicial, a partir de R$10.000. Agora que você falou o mínimo, vem outra pergunta. Estamos nós três aqui. Você é milionário e nós três querendo ficar. Né? Nós temos 10 mil. Uhum. E vamos pegar 3 perfis diferentes, né? Tem eu aqui, tem o Paulo e tem o Dario. Uhum. Eu sou um cara mais arrojado e tenho 10 mil. A única coisa que eu tenho para investir, não vai me faltar, mas eu quero. O Paulo é um cara meio termo e o Dario um cara extremamente conservador, porque ele vai casar, ele não pode perder dinheiro nenhum, senão a mulher nem casa. Né? A mulher larga. O que você oferecia para esses caras que cada um desses tem só os 10 mil para investir? Eu extremamente arrojado. O que seria para um cara que quer começar a arrojar com 10 mil, sonhando no seu primeiro milhão? Que é isso que todo mundo pensa, né? Bom, a gente sabe que o fator tempo é crucial. Sim. Né? O nosso maior amigo. O maior amigo do investidor se chama tempo. Exato. E é um recurso, né? Tempo é um recurso que todo mundo tem e não sabe o quanto que tem. Exato. Ninguém sabe exatamente a hora que esse recurso acaba. Né? Mas, assim, partindo do princípio de entender o perfil de cada um, eu vou ter uma estratégia adequada para cada um de vocês. Sim. O que eu vou passar ou montar um planejamento para você que é mais arrojado não vai ser o mesmo planejamento para uma pessoa que tem um perfil extremamente conservador. Então, nós temos produtos, sim, que atendem todos esses perfis, mas aí a carência pode variar. De acordo com o período de carência, você tem uma performance de rentabilidade diferente. Então, eu teria que... Carência é o tempo que o meu dinheiro vai ficar parado sem poder mexer. Sem poder mexer no montante. Né? Hoje nós temos produtos aí que performam muito bem e que tem liquidez mensal desse valor. Então, é usado como uma estratégia, por exemplo, para compor uma renda mensal. Né? A famosa renda passiva que todo mundo fala. Deixa o seu dinheiro trabalhando por você. Tem muita gente que às vezes ouve isso e não consegue enxergar, porque às vezes está ali no trabalha, paga, né? Aquele ciclo ali da CLT, né? Trabalha, paga. Tudo bem, não tem nada de errado nisso, mas eu digo que existem outras formas de você se desenvolver nesse sentido. E, de fato, assim, por exemplo, para eu indicar um produto para você ou para qualquer um de nós aqui, eu teria que aprofundar um pouquinho mais o conhecimento dos seus objetivos, dos seus propósitos. Trabalho meio de psicologia. Entender mesmo, né? Quem é o Edu? É casado? Tem filhos? Qual a idade? Tem um plano de previdência? Qual a expectativa dele onde ele gostaria de estar daqui 20 anos? O que ele tem feito hoje? Então, você está vendendo já? Não, mas são perguntas que a gente precisa fazer para poder posicionar, fazer um planejamento personalizado para você. Voltando à primeira questão, a diferença também em relação ao banco, uma das principais diferenças é essa personalização. O assessor de investimentos, ele está ali para fazer Você caminha comigo enquanto meu dinheiro estiver lá. Positivo. E quando seu dinheiro não está, eu também caminho, porque eu continuo sendo uma opção para te ajudar a atingir seus objetivos. Eu tenho clientes que me procuram hoje... Para investir em outro lugar. Em outra coisa. Por exemplo, claro que eu tenho interesse de que... Trazer para dentro. Afinal, é meu negócio. Mas eu entendo que os objetivos dele, às vezes, não é esse. Por exemplo, eu tenho clientes que têm holding, têm vários imóveis, né? E às vezes vende um apartamento. Por exemplo, Álvaro, eles me procuram. Álvaro, eu vendi um apartamento. O que eu faço? O que é bom de investir hoje? Se fosse qualquer vendedor qualquer, fala, traz para cá. Não, mas não é isso. Mas a ideia é, primeiro eu vou entender por que você vendeu. Né? Você já estava vendo algum outro negócio? Qual negócio você estava vendo? Eu estava vendo para comprar um terreno que me passaram com uma possibilidade de que vai aumentar 2, 3 anos esse valor, vai representar X% a mais. Eu falei, passa para mim para eu dar uma analisada? Eu vou estudar. Primeiro que eu vou poder ajudar outros, e segundo que eu vou ajudar muito bem ele. E já tive clientes de falar, olha, chegou com $500 mil, queria investir, vendi um apartamento, 500 mil. O que eu faço? Estou vendo esse negócio. Mano, fiz uma análise do negócio que ele estava fazendo. Falei, cara,
você não vai encontrar produto que Te performe, ofereça isso, né? que performe melhor do que esse investimento que você está fazendo. Vai em frente. Pode ir. E o cara vai. O que acontece? Né? Na verdade, você Fidelização. ganhou o cliente. É uma parceria. Porque no futuro, o que ele precisar, ele vai vir com você. E o que é mais importante, pelo menos o que a gente trabalha dentro do nosso escritório é isso. É um trabalho com propósito. Ninguém vende a qualquer custo. A gente está ali para ser, de fato, assessor de investimento. Que é o que eu acredito que a maioria das pessoas hoje precisam, né? Exatamente. Alguém que não pegue na mão, mas que ensine a pescar, né? Que fala, vem cá, vou te ensinar a jogar a varinha, colocar a minhoca no anzol e tirar o peixe do anzol que você pescar. Exato. Porque, por mais que tá tão falado investimento, aí é uma visão minha, eu ainda acho extremamente complexo. Talvez por não estudar sobre a fundo, porque se você estuda, você ganha conhecimento e acaba aprendendo, mas não é do meu interesse, às vezes, vou estudar a fundo, porque tem tanta coisa que eu preciso estudar, que é o meu foco principal, que se eu for estudar para entender muito, eu vou ter que parar um pouco a vida para entender. Mas como que é tirar essa complexidade do investimento, cara? Eu vou bater forte, porque quantas pessoas investem hoje? Investe mesmo. 5%, 10% da população? Não sei se vocês têm uns dados. Nós temos um mercado grande a explorar. Sim. Tá? Mas esse mercado vem crescendo. A quantidade de pessoas que investem vem crescendo. Mas a quantidade de pessoas que investem errado? Depende muito do estudo. Por isso que eu falei. Todo mundo tem seu papel na sociedade. Sim. A gente não quer que todo mundo seja assessor de investimentos, por exemplo. Não tem como. E cada um está desempenhando o seu papel ali dentro, né? O médico, principalmente, eu falo um pouco da área médica porque eu tenho bastante contato com essa área, tá? Mas são pessoas que trabalham muito. Eles não têm tempo nenhum para parar. Não, e ganham muito bem. São bem remunerados, mas às vezes não tem tempo de montar um planejamento, pensar no futuro, né? Boa. Então, uma coisa que a gente trabalha é isso, né? Trazer essa reflexão. Esse planejamento. Chego Exato. eu hoje lá agora. Eu não, o Dario. Dario que vai casar, precisa planejar, porque casar é gostoso. É mesmo que vou fazer 14 anos, eu amo minha esposa. É isso. Mas eu chego para você, Álvaro, eu quero montar um planejamento financeiro. Cara, não tenho saco, não tenho paciência, tô estressado, fico 200 horas lá dentro da Tarobá e eu só fico vendo tela, vendo gente bonita só no meu. Né? fico vendo aquele monte de gente na tela. Álvaro, me ajuda. Você monta esse planejamento inteiro com planilha para que eu possa enxergar, você me conduz até essa visão do que é a minha vida financeira, do que é a minha gestão ou não gestão financeira. Eu trago tudo que eu ganho, tudo que eu gasto, falo, tá aqui. Positivo. Quero me conduzir. Você consegue? Você faz isso? É essa a sua função? Nossa função é fazer isso. Mas quanto melhor a quantidade de informações, né, com a qualidade da informação e quantidade de informações o cliente abrir para o assessor, ele vai conseguir construir um plano financeiro adequado. E o que é legal de atuar na área de investimentos é que você atende muita gente de diversos segmentos e, por vezes, são atendimentos semelhantes, pessoas com perfis semelhantes, não só pessoa física, mas pessoas jurídicas, empresas com propósitos semelhantes. E, às vezes, o propósito do cliente, o que ele quer atingir, ele poderia muito mais. Entendi. Por exemplo, conversei com o Edu precisa fazer um planejamento, peguei todas as informações financeiras, você me abriu a carteira que você já tem de investimento, o que é investimento para você, né? Que é diferente para pessoas. Então, a gente tenta trazer esse entendimento e entender os seus objetivos, tá? Montei um planejamento legal para você. Passado algum tempo, eu vou atender um outro cliente que tem um perfil muito parecido com o seu. Só que ele não planejou nada e não consegue nem imaginar onde ele pode chegar. A gente que está nesse meio, assessorando pessoas, a gente tem contato com diversas cabeças. Diversas formas de pensar, diversos propósitos. Então, é muito legal porque a gente consegue puxar o nível de outras pessoas também. Inspirar elas a atingir objetivos maiores. Olha, eu tenho um cliente, claro que a gente tem toda uma parte de sigilo, né, por parte ética. Mas eu falo assim, olha, eu tenho um cliente que tem um perfil semelhante ao seu. Hoje ele está fazendo esse planejamento, ele se programou desta forma, ele está atingindo esses objetivos, né?
e a gente começa a inspirar e a pessoa começa a enxergar onde ela pode chegar. E às vezes ela não tem essa visão. Na verdade, né? você está tirando talvez uma venda dos olhos ou limpando os óculos para desembaçar. Exatamente, né? Tem algumas pessoas que têm o famoso bloqueio, né? Sim, Claro, sim, não posso sim. passar daqui. Não, e não é verdade, né? Todos nós temos condições e possibilidades iguais. Então, às vezes, a gente não está enxergando. E nessa, a gente pensa nos juros, né? Nessa dos juros por juros. Existem diversas formas hoje da gente alavancar patrimônio. O consórcio é uma delas. Positivo. Para funcionário público ou até para não funcionário público tem a questão do empréstimo consignado. Que os juros pequenos. O consórcio hoje que está superando os juros do consignado, está mais barato, né? Você acredita que... Vou pegar essas duas modalidades. Consórcio, eu preciso ser contemplado para ter o dinheiro, e o consignado, eu vou no banco, faço, eles me emprestam agora. Você acredita que compensa eu pegar 50 mil reais, por exemplo, lá no meu empréstimo consignado, e falar, Álvaro, peguei 50 mil, investe para mim. Se compensa, eu consigo fazer um jogo de fazer esses 50 mil que eu peguei, render mais que os juros que eu vou pagar e me sobrar uma querelinha? Positivo. Existe essa possibilidade, mas depende muito do seu perfil. Se você é extremamente conservador, jamais eu indicaria você teria a ideia de tomar crédito para investir. Mas hoje eu tenho clientes que fazem isso. Tenho clientes que tomam recurso com uma taxa pequena, né, que tem esse benefício no mercado, e investem com uma rentabilidade acima da taxa que eles estão pagando. Entendi. Ou seja, eles estão gerando recurso com o dinheiro do próprio banco. Aliás, é uma estratégia que os grandes ricos utilizam, né? Porque eles não trabalham só com dinheiro próprio. Eles trabalham com o crédito que eles têm. Entendi. Se você vê o nível de... Muito mais com crédito, às vezes, que é com o próprio, né? Você vê o nível... Porque quando você tem potencial para tomada de crédito, quer dizer que você tem potencial de pagamento. Se der alguma coisa, você vai pagar. Mas aí ele toma o crédito, aplica e faz esse dinheiro crescer. Na verdade, é uma coisa que a gente fala que é meio chovendo no molhado, porque se você, por exemplo, é empresário e comercializa algum tipo de produto, o que o comércio faz? Qual é a lógica da existência daquele estabelecimento? É você comprar bem para poder vender com um lucro que pague os custos operacionais e tudo, e ainda dá um lucro para você poder existir, para poder subsistir. O lucro líquido, né? O lucro líquido. Então, se você pensar isso no ramo dos investimentos, empresas tomam crédito para alavancar a própria empresa, comprar uma quantidade maior de matéria-prima para produzir mais, para vender mais. E com investimento é a mesma coisa. Você está tomando um recurso e aplicando com uma taxa maior do que a que você tomou, você está gerando receita, gerando capital com o dinheiro do próprio banco. Legal. E agora eu vou perguntar sobre o consórcio. Perfeito. Estou lá, pago um consórcio de R$500 mil de reais, meia parcelinha, né? Vamos pensar assim, que fica bom. Hoje todos têm, né? Todos meia parcela. Aí sou contemplado. Perfeito. Putz, fui contemplado, vou ter R$500 mil. Só que é de imóvel. Eu preciso ter um imóvel, preciso comprar um imóvel ou alienar para esse dinheiro vir na minha mão. Positivo. Vamos lá, eu tenho uma casa de R$500 mil, um consórcio de R$500 mil. Eu sou contemplado agora. Pum! Minha casa quitada. Compensa eu alienar a minha casa por causa dos juros do consórcio, pegar esse R$500 mil e tá aqui, Álvaro. Vou te explicar, eu tenho clientes que fazem isso. É interessante. Não é de R$500 mil, mas eu tô pagando um consórcio. Isso aí, mas isso aí é uma forma de alavancagem financeira, né? E patrimonial também, Sim. caso você opte por não girar o capital. Sim. Talvez você compre um imóvel que vai te gerar algum retorno. Mas enfim, sendo contemplado no consórcio, né? E você tem um imóvel. Eu tenho clientes, né, que fazem essa prática, mas assim, aí eles vendem para pessoa física para pessoa jurídica. Aí eles alienam o bem e ficam com esse capital de posse e aplicam. A rentabilidade, como nós temos produtos hoje aí no mercado que tem liquidez mensal, consegue sacar a rentabilidade todo mês e pagar a parcela. Ou seja, ele não desembolsa mais capital do que ele está produzindo mensalmente e está com o dinheiro literalmente trabalhando para ele. Talvez, assim, pensando rasamente, ele empata. Teoricamente, não. Não, porque ele não empata porque ele não está perdendo, não está tirando dele, né? E no final, vamos supor que ele consiga manter essa estratégia até a quitação do consórcio. Certo? Ele tem o recurso. Entendeu? E continua com o bem.
Você me deu uma ideia. Eu tô pagando consórcio, é menos que meio milhão, me deu uma ideia. Mas no final do processo, você tem o bem que você alienou e tem o dinheiro que ele gerou. Você tem as duas coisas. Isso é alavancagem financeira e patrimonial. Então, eu tenho clientes que têm holding, por exemplo. Vocês trabalham com holding lá também, construção de holding ou não? Não. Eu presto o serviço como assessor para um cliente que tem, tá? Nós não fazemos isso. Mas, por exemplo, é uma alternativa que hoje quem tem muitos imóveis pode fazer de alavancagem, né? Compra uma carta de consórcio. Eu tenho um cliente que comprou uma carta de consórcio de 1 milhão. Né? Ele queria, na verdade, olha só, ele queria comprar um apartamento, só que ele tinha 300 mil reais. E o apartamento que ele queria custava 1 milhão. Eu falei, mas você tem a tua casa? Eu falei, não tenho, mas eu não quero vender. Eu falei, então tá bom. Vamos fazer uma estratégia? Eu perguntei, o que você quer fazer? Qual o seu pensamento? Porque a gente sempre tem que entender o que o cliente está pensando. O que é a cabeça do cliente, né? O que você gostaria, né? Qual que é o teu pensamento? Eu tenho 300 mil, vou fazer um financiamento, que eu tenho crédito no banco, vou contratar esse financiamento, vou dar os 300 mil, vou amortizar as parcelas, aí vai ficar melhor para mim. Eu falei, mas qual o prazo? Qual os juros? Qual a taxa? Qual a taxa efetiva? Então, a gente vai entendendo. Enfim, financiamento você acaba pagando 3 vezes o valor do imóvel. Sim. Falei, você tem pressa de ter esse apartamento? Ele falou assim, mais ou menos. Vamos montar uma estratégia? Falei, vamos. Vê se faz sentido para você. Aplica esse recurso, a rentabilidade. Você comprou o consórcio, o valor da rentabilidade desses 300 mil paga a parcela do seu consórcio. Faz sentido para você? Faz, mas aí, cara... Então, você não vai descapitalizar, você não vai ter que ficar pagando a parcela todo mês com o dinheiro do seu mensal, seu, né? Você vai ter o dinheiro trabalhando ali para você para construir, para conquistar esse 1 milhão. Faz sentido? Tá, mas eu queria dar lance. Falei, então tá, vamos pegar uma estratégia, vamos pegar um investimento que tem uma carência mais curta e de tempo em tempo você oferta o lance desse capital. O que você acha? Não, perfeito, vamos fazer assim. Beleza. Tá feito. Que legal. Né? E vem pagando e tal. O que vai acontecer? Eu já desenhei isso para ele. Na hora que contemplar, se ele não tiver contemplado com o lance, na hora que contemplar, ele tem outros imóveis para pôr como garantia, da mesma forma. Então ele vai pegar esse recurso e aplicar novamente. Ou vai comprar o apartamento. Ele assim, você pode comprar o apartamento que você quer, ou você pode fazer 4 apartamentos desses. O que você acha? Como assim? Contemplou? Aliena um dos outros bens. Pega esse milhão na mão. Pega esse milhão, aplica, compra mais 4 cartas de 1 milhão. E aí o dinheiro que está aplicado paga as parcelas. E assim você vai fazendo uma baita de uma alavancagem. E é o que o pessoal tem feito. Aí, Daniel, vamos pegar aquele 1 milhão seu lá. Claro que eu estou falando uma proporção, mas assim, em qualquer proporção você pode replicar isso. Eu fiz isso com 10 mil. Pode. A diferença é a rentabilidade e o tempo que eu vou levar. Exatamente. Exatamente. Tá ficando muito claro, porque eu acho que investimento, principalmente falando de YouTube, né? O povo quer falar investimento, quer falar de milionário, quer falar de... Não é todo mundo que vai ser milionário. Não. E ser milionário não é ter R$1 milhão. Exatamente. É ter no mínimo $4 milhões, né? Para ser um milionário de verdade. É isso aí, para sustentar, né? Para sustentar a vida de milionário. Mas quando a gente fala disso, a gente fala às vezes de número fechado e grande para causar um entendimento, né? Perfeito. A gente consegue... Sim. Mas é legal você falar e deixar claro que, você com 10 mil hoje consegue. Falei da carta de R$500 mil, uma carta de 50 mil. Perfeito. Uma carta de 50 mil, que às vezes o cara faz para um automóvel, né? E eu sou contemplado e falo, mas o meu carro custa 50. Compensa eu vender meu carro e comprar outro carro que vai ser um passivo, na verdade, né? Não sei se é passivo, só vai me gerar custo, não vai me gerar renda. Será que se eu alienar o meu, que tá cuidadinho, faço as revisões, pega esses 50 mil, vou lá no Álvaro, me ajuda nesses 50 mil. Em quanto tempo eu consigo ter 100? Entendi. Né? Em quanto tempo eu consigo ter 100? 5, 3, 4, 2? Nesse investimento 2, não sei se tem essa previsão de tempo. Então, depende muito, porque assim, o mercado ele funciona da seguinte forma. Tem uma regra, né? Sim. Rentabilidade presente não garante rentabilidade futura. Então, nós temos oportunidades de mercado hoje. Claro que existe uma carência, então... Sim. Daqui um ano, por exemplo, alguma coisa pode mudar. A gente tem que ficar sempre ajustando. Muito ligado ao governo também, Exato. Né? Você sempre tem que ficar ajustando as velas do barco. Né? O vento está soprando mais para cá, ajusta a vela. Está soprando mais para cá, ajusta a vela. Por isso é importante você ter um produto que te possibilite fazer isso.
De tempo em tempo, vencida a carência, você fala, tá, continua aqui ou vamos colocar em alguma outra coisa diferente? Então, isso é muito interessante. Então, você vai ajustando e vai conseguindo, então, trilhar um caminho que chegue nos seus objetivos. Agora, cravar em quanto tempo você dobraria um capital, depende do produto, depende do mercado nesse período. Mas, por exemplo, pegar uma rentabilidade hoje, um produto X, que você sabe qual é a rentabilidade para os próximos 12 meses, por exemplo, né? Você consegue ter um contrato aí de 12 meses, você tem uma previsibilidade. Fala assim, ó, então você pode dobrar seu capital de 3 a 4 anos, por exemplo, né? Dependendo da rentabilidade e tal. A gente tem que fazer a continha, tá? E é caso a caso daí, Entendi. né? Mas é possível, é possível. Pô, interessante. Eu tô tentando trazer para números menores, né? Mas tudo quando você fala em percentual, o número menor vai ser a mesma coisa. Mais para realidades, porque eu acho que eu acho que a gente ainda tem muito medo, por mais que tenha muito investidor. Claro. Muito investidor, eu acho que a gente tem muito medo e quando eu penso, seja lá qual for a empresa de investimento, seja a Nextseed, Unil, seja as outras que tem no mercado, toda vez que você pega um dinheiro e fala, pô, vou pôr naquela empresa, e se ele tomar meu dinheiro? E se ele fizer não sei o quê? Meus únicos 10 mil, meus únicos 50 mil, talvez o meu bem de uma vida toda, que a gente veio os mais velhos construindo. E aí a pergunta que eu faço, né? Onde é a proteção? Né? Porque todo mundo quer investir e quer ter uma proteção. Claro. Garantia de que seu dinheiro, caso dê alguma cagada, ele retorne pelo menos uma porcentagem daquele dinheiro. Onde que é a proteção? O banco ele está debaixo do Banco Central e aonde que entra debaixo, talvez, as empresas de investimento? Vamos falar de garantia, vamos lá. Isso. É uma coisa que é bem legal e de certa forma é recorrente, logicamente, quem está trabalhando, quem está mexendo com dinheiro tem essa preocupação, é natural. Sim. Óbvio, né? Garantias, vamos lá. O Sistema Financeiro Nacional, regido ali, né, também sob o Bacen, Sim. tem o Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC. Que eu vejo, de certa forma, é que as pessoas se acomodam, se acostumam muito com essa informação de que o FGC é a solução dos problemas e que você nunca vai ter risco porque tem o FGC. Mas elas não conhecem as regras do FGC. Né? Então, a gente debate um pouco sobre isso e abre um pouco a mente das pessoas sobre isso. Porque é o Fundo Garantidor de Crédito? O seu dinheiro, se o banco quebrar, que já aconteceu, de instituições bancárias quebrarem, fechar, eles me devolvem o dinheiro. E tem algumas regras para isso. Para devolver, né? Aí eu pergunto, às vezes, para algum cliente, poxa, qual o teu perfil? Você se considera o teu perfil de investidor? Ah, não, eu sou conservador. Falei, tá, quanto que você tem aplicado e onde? Ah, eu tenho 10 milhões aplicado em tal e tal e tal banco, em tal e tal e tal produto. Eu falei, tá. E você não... E quanto a risco? Não, sou conservador, tá tudo lá no banco. Tá, mas se o banco quebrar? Não, mas eles têm o FGC. Eu falei, tá. E as contas que você tem lá estão em que CPF? Tudo no meu. Ou no CNPJ da empresa. Eu falei, tá, então beleza. Então eles vão pagar 250 mil por CPF para você. Como? Eu falei, E os outros 9 milhões... Perdeu. 750? Perdeu. Então, o risco ele é muito relativo. O FGC é só 250 mil? 250 mil. Por CPF ou CNPJ? CPF. Isso aí. Então, e tem alguns detalhes. Aqueles 10 milhões mil que estão guardados lá, tem que pôr em vários CPF. Teoricamente, se for para contar com o FGC, sim. E depende do produto ainda, tá? Que você deixar o teu recurso aplicado, né? Se for um produto aí, performance composta, sim. Geralmente ele não cobre. Então, na verdade, não é a palavra correta. Mas aí não vem essa informação dessa forma. Assim, me enganando é pesado, lógico, é um fundo garantidor de crédito, beleza, existe, tem as regras, mas assim, como toda venda, ou não, ou quase todas as vendas, algumas pessoas te vendem, mas não te contam tudo. Para que você feche o contrato, depois aquela que você não enxerga, que meu óculos, o grau que é o meu, não dá para ler, tá escrito lá, se ferrou, Playboy. Né? Pois então, as letrinhas pequenas. Então, como, dentro do seu segmento,
Fala, gente, é interessante, tá, beleza. Nós não temos um fundo garantidor, mas a possibilidade de... O que eu falo, por exemplo, da UniWX, tá? Da forma com que ela atua, né? Ela é uma exchange hoje que atua no mercado, ela tem uma operação bem estruturada, né? E um dos produtos, por exemplo, que nós temos, fica atrelado a essa operação, tá? Esse recurso fica dentro de um caixa atrelado à operação. Como ela faz intermediação de pagamentos com conversão de moedas, né, moeda fiduciária para o ativo digital, auxiliando o cliente a efetuar um pagamento, ela vai ficando com o spread gerando essa receita ali no caixa. Spread é o lucro. Spread é a diferença da conversão da moeda. Por exemplo, você mandou R$1 milhão, você precisaria pagar $1 milhão e eu fiz o dólar para você a R$6, você depositou 6 milhões para mandar 1 milhão. Só que esse dólar que eu coloquei nessa operação a 6, eu captei ele no mercado por 5,80. Então o spread é essa diferença. Esses 20 centavos... 20 centavos por moeda. Tá? Então esse é o spread. Entendi. O que é legal nessa operação, né, quem tiver interesse depois a gente pode explicar com maior riqueza de detalhes, com uma apresentação mais profissional. Estou falando aqui bem de forma resumida. O banco, quando você deposita o recurso, ele tem aquele recurso disponível para emprestar para outras pessoas e assume o risco de que essas pessoas vão pagar as parcelas com os juros proposto. Sim. Certo? Então, o dinheiro sai da instituição e ele assume o risco de que vai receber. O grande negócio da UniWX hoje é que esse recurso fica em caixa. Ele fica convertido, claro, ali em um USDT, que é o dólar digital, na sua maior parte, o USDT e reais, porque nós trabalhamos de uma forma global, digamos assim, né, intermediando o comércio internacional. Mas o dinheiro não sai da instituição. A UniWX, ela não empresta dinheiro. Não sei se você já teve a experiência de comprar dólar na casa de câmbio. Não, nunca fui. Você chega lá, tem uma parede de vidro, você vai conversar com a pessoa. Olha, preciso comprar $1.000. Ela vai passar a cotação para você pelo radinho, né? Que é uma proteção muito grande. E ela fala, R$6. Eu sei que o dólar não é, tô falando cotação do dia, tá? Mas assim, que já chegou, né? Recentemente, mas enfim. R$6. Então, você faz o quê para ele mandar os $1.000? Você deposita os seus R$1.000. Sim. Eles vão fazer todas as conferências daquelas cédulas, né? Se são verdadeiras, se a quantidade está exata, passa na maquininha, passa na canetinha e vão te pagar os R$1.000. Cédula assim? por cédula. E daí, aí depois de conferir, aquelas maquininhas, né? É mais rápido. E vão te passar os $1.000 depois de ter feito toda essa conferência. Ou seja, nesse momento, você teve a confiança de mandar o seu recurso lá. Na UniWX, como ela intermedia, ela recebe a moeda fiduciária e converte para o ativo digital para utilizar como meio de pagamento de forma praticamente instantânea, que até em 60 minutos eles conseguem fazer uma remessa de valor para qualquer lugar do mundo. Qualquer valor? Qualquer valor como meio de pagamento. Qualquer valor que eu digo dentro dos padrões estipulados, né, de credenciamento lá dos clientes. Esse recurso sempre está dentro do caixa. Então, ele não empresta dinheiro. O cliente quer pagar um fornecedor dele na China, por exemplo, importando placa solar. Sim. Né? Fechou lá modelos, quantidade, e fechou lá um container, $1 milhão. Ele precisa pagar esse fornecedor. Se for no banco hoje, é um processo mais moroso, mais caro, né? Eles não conseguem travar um valor do dólar, por exemplo. E já com a Unil eles conseguem fazer isso em até 60 minutos. Trava o valor do dólar. O que acontece? Se você... O que é o travar? Travar, eu digo assim. Por exemplo, você vai precisar fazer esse envio de $1 milhão lá para o seu fornecedor na China. Chegou no banco, o banco vai fazer um contrato hoje com você, né? E vai falar, ó, vou fazer o envio desse valor para você, tá? O dólar hoje está 6. Seja alguma coisa, né? Não, hoje está 5,74, 5,74 acho que fechou. Aí ele fala, ó, tá 5,74 hoje o dólar. Tá ok. Ele assina o contrato, tal, tem a taxa que o banco cobra, enfim. Tem o spread também que eles vão cobrar em cima desse dólar e outras coisas mais. Só que eles não conseguem fazer o envio desse recurso em menos de 36 horas. De 3 a 7 dias úteis
para esse recurso ser enviado. Sim. Por isso eles não conseguem travar o valor do dólar Porque da nesses assinatura. 7 dias vai dar uma oscilação De no 3 em dólar. 3 dias pode ter variado. Pode ter agora, de agora para daqui a pouco. Daqui a pouco subiu. É. Aconteceu alguma coisa aí, né? Falaram alguma coisa, bagunçou o mercado. Alguém falou uma porcaria lá do outro lado e ferrou todo mexeu mundo. no mercado, né? Subiu o dólar. Aí no dia que eles iam enviar a remessa, não é mais 5,74, é 5,85. Aí tem que fazer uma remessa, um aditivo. Mas eu, cliente que faço de novo, o banco me liga e fala, ô, você pulou. Não, olha, precisa mandar a diferença aqui para a gente finalizar o processo de envio, porque você não tem todo o recurso aqui. Nossa, então vocês vieram para realizar um milagre, esse tipo de empresa, porque exato. eu não corro esse risco. Exatamente. E a velocidade com que é feita porque vocês mataram, acho que uns 15 coelhos com uma caixa d'água, igual falaram esse dia. Agilidade, segurança e... Porque eu penso comprei container lá na China. Uhum. Tô mandando vir aqui e vou pagar 10 milhões. Uhum. Hoje o dólar é R$5. Uhum. Aí deu um quiprocó lá nos Estados Unidos, lá falaram alguma coisa, subiu o dólar para R$7. Uhum. Beleza, a compra tá feita, eles vão mandar, mas vão ligar. Falou, ficou R$3 de diferença aqui pra você pagar. Por dólar pra você pagar. É isso aí. E aí o banco ele não assume isso dessa alteração. Não. E vocês não, por exemplo, comprei hoje. R$5. Eu preciso pagar meu fornecedor. Isso. Você vai fazer, a gente vai falar, o dólar neste momento da operação, porque é em real time ali. Uhum. Nesse momento da operação, a gente consegue fazer a Pode ser uma X. coisa agora. Daí à tarde é outra. Uma coisa 5h30. Operação a operação. Por quê? Como ela consegue, né, esse processo, né, de envio de remessa, de recurso, ele consegue realizar em até 60 minutos, no máximo em 60 minutos, o fornecedor já recebeu o recurso. Nossa Senhora. O risco de ter uma variação cambial significativa é muito pequeno. Se tiver, vai ser centavinhos. Então eles conseguem travar esse valor. Fechou a operação? Fechou. É tanto. Depositou, entrou o recurso em até 60 minutos. Eu deposito para você deposita para ele. E em até 60 minutos já vai estar convertido para o ativo digital que aquele fornecedor se compromete a receber. Para ver se eu não estou viajando demais ou boiando demais na conversa. Você falou de pagamentos, né? Uhum. Eu sou um cara que eu quero comprar o container da China, que é o Paulo ali. PJ. Isso. Importante, detalhe importante. A Unil é minha intermediadora. Ela atua como meio de pagamento na sua negociação. Eu tenho algum lucro nesse... Porque assim, eu tô tentando entender a Nextseed e a Unil como empresa de investimento. Daí agora eu sou empresa de pagamento. Não, calma, vamos lá. Essa é uma operação que traz toda a rentabilidade para um dos produtos de captação, de investimento, fica atrelado a essa operação. Entendeu? Entendi. Ficou mais claro. Eu falei, por isso que eu tô falando. Aqui tentando falar, mas da onde que eu vou ganhar dinheiro nesse trem? Não. O investimento, ele fica atrelado. A gente estava falando de segurança. Sim. Vamos retomando ali. A gente estava falando de segurança. FGC, que o dinheiro sai e tal. Sim. E eu falando que a operação que a UnilX faz hoje, o recurso, ele não é emprestado. O dinheiro não sai da instituição. Ele sempre está em caixa. Então, segurança. Qual que é a segurança? O dinheiro está sempre aqui. Lá. Eu não empresto para ninguém para assumir o risco de alguém me pagar. Uhum. Entendeu? Então, eu recebo para fazer o envio, E o produto de renda que performa de uma forma mais linear, ele fica atrelado a essa operação. Ele compõe parte desse caixa. Entendeu? Então, dali que vem a rentabilidade, digamos. Vocês oferecem qualidade, segurança... Talvez versatilidade. Positivo. Então assessoria personalizada. Falando nisso, é a mesma coisa que a Travis Tech tem. Agilidade, versatilidade, conforto, segurança, que é o presente que eu tenho para você também. Muito obrigado, Edu. Sensacional. Falando em investimento, Maravilha. Você falando, falei, nossa, ele deu a deixa para eu entregar o presente agora. Pode abrir, cara. Posso abrir? Logo, fica à vontade. Olha só. Nós já continuamos no nosso bate-papo. Muito obrigado. Travis Tech, que é a nossa parceira, que tá junto com a gente. Tecnologia, numa rota, num fede, você vai poder correr e trabalhar com ela, né? Isso é ótimo. Rasgar, tirar, que ela não rasga. Show de bola, material, hein? Fora a qualidade, que para um assessor tem que estar sempre muito bem vestido, com certeza, sempre muito bem cheiroso. Com certeza. Então, essa é a camiseta ideal para que você
E não sei se você gosta da cor terracota, né? Pô, Porque você coloca uma calça creme, isso aí, Pronto, cara. ficou ali. Nossa, a pretinha também fica... coloca calça preta, coloca aquele tênisinho branco. Mas, adorei. Voltando, que você me deu a deixa. Você falou de Adorei. versatilidade, conforto, segurança e Trevistec. Porque já pensou você, nesse solzão que nós estamos suar, chegar para atender aquele cara... Não, tem que chegar... Pizza aqui, coisa que não dá na Trevis. Não, jamais, então, perfeito. Mas me fala mais sobre essa versatilidade. Para eu entender mais. É algo que... Eu acho que por mais que você fale, eu nunca vou entender nada. Por isso que eu vou precisar de um assessor. Mas talvez tenha alguém aqui que entenda. Não, por isso o convite, né? Eu falei de uma forma bem simples, mas quem quiser entender na íntegra, pode contactar um dos nossos assessores, pode falar comigo também. Sabe o que seria legal? legal? A gente faz essa apresentação. Uma ideia aqui, falar com o Dr. Wagner, falar com o pessoal lá, a gente um dia pensar num episódio lá dentro. Perfeito. Junta os assessores, pega a galera... E a gente pega dúvidas comuns. Porque se eu parar aqui, eu tô fazendo um monte de pergunta, talvez esteja esclarecendo algumas dúvidas, mas os caras ali têm outras dúvidas. Sim, seria muito legal. Isso, muito como legal. se fosse uma palestra online, pensando num podcast online, onde eu esteja como intermediário ali, o comunicador, mas porque, por mais que eu te pergunte, na hora que você for embora, eu vou falar, putz... Sempre surge alguma coisinha. Faltou isso, faltou aquilo, porque eu acho que o investimento, ele é dinâmico ou ele é estático? Não, dinâmico. O que daria o dinamismo ao investimento? As oscilações de mercado, embora no nosso negócio, nessa operação, de fato, a gente tem muito pouco impacto do mercado nessa operação. Uhum. Porque você entende que nós estamos apenas, nessa operação, é feita uma intermediação de pagamento. Então Vamos, perfeito. Se o Paulo não tomou tudo, porque antes de começar o Paulo fica tomando tudo café. Tá bom, Edu. Não, você não vai tomar, não. Né? Mas assim, pensando no mercado, tudo o que acontece no mundo influencia. Sim. Os investimentos. Né? Por exemplo, nós temos aí a Selic, que vem crescendo aí, ano a ano tá subindo em vez de recuar, então ai, meu Deus. O dinheiro vai ficando um pouquinho mais caro, enfim. Alguns investimentos que são atrelados acaba dando uma rentabilidade Segura o raciocínio, aquela música onde o rico fica mais rico e o pobre mais pobre. Tá claro agora, né? Porque o pobre não vai ter para investir e aproveitar a alta da Selic. Exato. O rico ele fala, nossa, investir, ganhar dinheiro com segurança, pronto, sem correr nenhum risco de perder. Né? Exato. Mas o que é interessante nessa operação, por isso que eu convido o pessoal a entender bem, eu estou falando de forma muito resumida, sim, é porque como ela atua intermediando um pagamento, certo? Vamos fazer uma análise aqui comigo, coisa rápida. Falamos aqui de placa fotovoltaica, né? Placa solar. Vamos supor que da noite para o dia, o nosso ministro aí coloca lá uma taxa, ou o nosso presidente, enfim. Vai pôr. Uma taxa... aumenta a taxa de importação sobre placa solar no Brasil. Tá? Eu tô falando mais posicionamento do Brasil, mas isso tudo acontece no mundo. No mundo. E entre outros países também, enfim. Qual o impacto que isso teria na nossa operação? Não teria, praticamente. Por quê? Né? Vai refletir em quem esse custo? No consumidor final. Você, como cliente, importador de placa fotovoltaica, você vai ficar mais caro para você comprar isso aí. Sim. Você vai ter que pagar um imposto mais alto. Sim. Para nós que estamos intermediando o pagamento, o que isso impacta? Você ia pagar 1 milhão, agora você vai pagar 1.300.000, sei lá, 1 milhão 250. Não é vocês, né? Esse valor final, infelizmente, claro, vai ficar mais caro e vai estourar lá na ponta. Vai, o consumidor final que vai assumir. Eu que for comprar depois lá, eu que assumo essa conta. Então, eu estou falando isso em relação a essa oscilação de mercado que acontece, que reflete bem forte na Bolsa de Valores e em outros produtos. Nessa operação, ela não responde tanto, com um impacto tão significativo. E antes de ir para uma pergunta que é relacionado ao investimento, eu quero fazer uma outra pergunta, dado o cenário atual do mundo. Melhorou ou piorou com esse cenário atual? A gente sabe que o presidente dos Estados Unidos
tem falado muita coisa e nós somos movidos aos Estados Unidos, né? Talvez hoje aos Estados Unidos e à China, né? China é comércio, né? Mundial. Então, Os Estados Unidos tem uma guerra, assim, digamos... Tem alterado rendimentos, por exemplo... Acho que você conseguiu entender, né? Eu entendi. Alterado no sentido, hoje eu lucro menos do que eu estava lucrando anteriormente. Bom, vamos lá. Na verdade, as oportunidades, elas existem no mundo todo, né? Então, tem gente que fala, nossa, a bolsa aqui está fechada, mas a da China está operando, né? E muita gente fala, nossa, operar com o mercado chinês dá uma rentabilidade maior. Por que isso? Mas isso é hoje, né? Então, performance de investimento depende muito da região, do local, do país, do que está acontecendo politicamente, do posicionamento político dentro do mundo, né? Então, tudo isso impacta. Então, falar que está melhor ou pior é difícil. Por quê? São movimentos que o mercado faz. Ele é cíclico, né? Ele tá lá, daqui a pouco ele desce, depois ele recupera. Enquanto tem uma ação, por exemplo, está recuperando, a outra está subindo, porque aquele fato que ocorreu impactou negativamente para esse segmento, mas foi positivo para outro. Então, ele é um ser vivo, né? O mercado, verdade, é um ser vivo. Ele é dinâmico, né? E o importante, como eu volto a falar, é o conhecimento. Todo risco é minimizado com conhecimento. Mesmo eu contratando vocês lá como assessores ou qualquer um de vocês, você... incentiva o seu cliente a estudar um pouco também, mesmo assim. Claro, por exemplo, nós vamos investir R$10 mil, eu vou investir nesse tipo de criptoativo ou em outro tipo de moeda ou na intermediação de pagamentos de compras nesse valor. Você sabe, você entende, você trabalha com isso e tem as pessoas lá que entendem. Você me indicaria falar, para entender sobre o que eu estou te falando, vai nesse canal aqui, estuda um pouquinho para você ter mais noção. Positivo. E, inclusive, é o nosso papel como assessor trazer informação de qualidade para o nosso cliente. Hoje, a UniUX, né, juntamente aí com a Nextseed, nós temos uma plataforma educacional que traz informação de mercado, né? Temos um head de educação hoje que traz informação, uma pessoa com uma formação muito específica, né? Ele é certificado CFP, uma certificação internacional. Sim. Tem uma pessoa que tem muitos anos de mercado e que cuida toda dessa parte educacional. Então, ele traz informação de mercado para a gente toda semana. Então, ele está sempre bem munido de informação. Qualquer pessoa pode ser um assessor? Qualquer pessoa pode ser um assessor. Assim, perguntando, porque hoje ela é um trabalho. Sim. E existem trabalhos que exigem nível superior, existem trabalhos que não exigem. O assessor, qualquer um mesmo, eu tô falando, desde que eu faça esses Depende um pouco do perfil. Qualquer pessoa pode, tem que estudar, ter conhecimento, ter um bom network, saber se comunicar com uma certa eficiência, se posicionar, entender, ouvir bem. Então, qualquer pessoa pode, se não tem essas habilidades, pode desenvolver. Entendi. Mas o desafio é desenvolvê-las. Né? Que não é simples. Né? Nós temos assessores que são formados em direito, temos assessores que vieram de outros segmentos. Eu não preciso ser especificamente da área administrativa ou financeira para me tornar um assessor. Não, porque vamos ser sinceros, para mexer com dinheiro, qualquer ser humano que precisa ter essa noção, né? Precisa trabalhar. Todo mundo, a partir daí, tem gente... Eu comecei a trabalhar cedo. Eu com 13, 12, podia, né? 12 para 13, podia, né? 12 para 13 anos eu trabalhava de office boy, né? Nem existe mais essa função, né? Agora ele manda mensagem, já chega. Não tem mais tanto papel assim pra gente levar e buscar, né? Mas assim, sempre trabalhei. Então, chega um determinado momento, claro, quem está começando a construir a vida e já entende isso, que é uma coisa muito legal, que eu acho que falta na nossa educação de base, todo mundo tinha que sair sabendo cuidar do dinheiro. Onde que isso pode levar. Então, o nosso papel é trazer essa educação. Isso aí a gente entra numa discussão bem brava. Vixe, mas qualquer pessoa conseguiria desenvolver habilidades. Só que tem que ter foco. Algumas já têm uma facilidade maior na parte de comunicação. Claro que tem perfis e perfis. Sim. Só que assim como tem perfis e perfis de pessoas, de clientes, tem perfis e perfis de assessores. Exatamente. Né? Então, qual o perfil de assessor que atende melhor você? Me atenderia melhor. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo, eu sei que não estou julgando nem falando nada sobre etnias, mas vamos supor,
A gente sabe que os japoneses, eles são, na grande maioria, são pessoas centradas, Estudiosas honestas, pra caramba. estudiosas, né? E que confiam em... Se um japonês tratar com um japonês... É mais... Não tô falando que é isso, mas é Uhum. diferente. Uhum. É diferente, até às vezes, por exemplo, quem morou mesmo fora e veio para cá, você conversa, você vê que é uma pessoa mais fechada, Uhum. mais centrada e tal. Então, você ter um assessor muito expansivo para conversar, às vezes não vai conectar muito bem. Esse cara vai me pôr furado. Não vai se conectar, não é o mesmo perfil. Então, as pessoas têm que se identificar. E tem pessoas que conseguem trabalhar diversos públicos, Isso são habilidades que alguns já têm, mas que pessoas podem desenvolver. Você falou da questão da etnia, eu vou... Não é sobre etnia, mas eu vou falar sobre o preconceito contra o investimento. Uhum. Ainda existe, ainda é forte. E aí eu vou fazer uma pergunta que essa eu acho que é direta pro Álvaro. O Álvaro me falou no início que é cristão, que é temente a Deus, é legendários. Positivo. Enfim, como é lidar com preconceito, porque às vezes você vai vender e fala, você está envolvido em pirâmide. Essa empresa aí, essa empresa aí. O Gustavo Lima é sócio? O Gustavo Lima, enfim, né? A gente sabe que rola tudo isso em qualquer empresa de investimento. Tô citando a Nil porque é com vocês que eu tô conversando, né? Mas assim, como que é pro Álvaro, um cristão, um cara que serve, um cara que busca princípios e valores, honestidade, é casado, busca cuidar da família. Eu entrei lá no seu Instagram, olhei isso. E aí, como que é quando alguém chega e fala, putz, empresa de investimento, como que é o Álvaro para trabalhar dentro disso e quebrar as objeções do preconceito, tanto seu, porque nós temos preconceito contra tudo, se a gente falar que não tem, todos nós temos uma base, talvez, infelizmente, cultural de preconceito, mas como que é você conseguir mostrar para os outros, galera, vem cá, senta aqui no colo do tio vai explicar que isso é isso, como que é viver assim, para não fugir do seu principal princípio, que é ajudar pessoas e levar as pessoas para o céu. Porque se você é cristão, essa é a sua missão. Claro, claro. Bom, a dificuldade é a seguinte. Na verdade, as pessoas que vêm com esse preconceito não me conhecem, primeiro de tudo. Legal. Porque se me conhecesse, saberia que eu não estaria em qualquer lugar. Legal. Nunca estive em qualquer lugar. Eu sempre escolhi onde eu fui trabalhar e com o que trabalhar, dentro dos princípios que eu tenho como pessoa, que estão em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus, família, depois o trabalho. Então, quem me conhece sabe. Tanto que eu tenho uma carteira de clientes hoje bem consolidada e as pessoas sabem quem eu sou. Então, se existe, às vezes, esse preconceito de como que eu trato, eu falo assim, você conhece para estar falando? Não, eu conheço. Eu tô lá dentro. Eu sei como é. Eu vejo a idoneidade, eu vejo como as coisas funcionam e eu não me sujeitaria a algo que eu não conhecesse, da forma com que eu conheço. Então, quem me conhece já não teria esse tipo de... O preconceito, não só sobre investimento, mas é sobre investimento. Enfim, Entendi. Eu estou falando, vem muito mais das pessoas que não conhecem. Não só não conhecem o Álvaro. Porque, voltando a falar sobre investimento, e essa é a ideia que nós temos junto com o Dr. Wagner, junto com a Next, junto com o Neil, e a gente vem desmistificando sobre esses tipos de investimento. Porque, mais uma vez, a gente frisa. Poupança e tesouro direto é o que a maioria da galera entende. Talvez bolsa, ou talvez... uma outra ação. Isso, não convém a gente falar de porcentagem de lucro, mas a gente sabe que dá um lucro um pouquinho mais elevado. Não, se dá um lucro um pouquinho mais elevado, é golpe. Todo mundo pensa que é golpe. É muito difícil, porque assim, depende muito do ramo que a pessoa trabalha também. Claro que a pessoa me conhecendo sabe que eu não estarei em qualquer lugar. Mas existe aquele público, obviamente, que também tem potencial para se tornar um cliente, mas que ainda não me conhece tão bem assim. Que às vezes vem por indicação. Olha, uma pessoa que já é cliente minha me indica para uma outra pessoa. Então, ela vai me conhecer, ela vai conhecer a empresa. Mas tem reservas? Não tem problema. Vai amadurecendo, né? É um processo de quanto tempo, assim, um cliente desse? Para você realmente fechar o negócio. Porque o cara que já quer chegar investindo, por exemplo, eu tendo a grana, eu vou chegar, Álvaro, tem isso aqui, meu perfil é esse, ele me conheceu, tal, investe. Mas não, chega o cara, eu tenho, vamos falar, R$1 milhão. Quero investir, mas eu não confio em vocês. Não é que eu não confio em vocês, não confio em nenhum tipo de empresa de investimento.
com certeza já surgiu pessoas assim que hoje são seus Sim. clientes. Quanto tempo é o processo de quebra de objeção e de Varia muito. construção? Varia muito, né? Varia muito também da abertura que a pessoa te dá para querer conhecer. Como eu disse no início, tudo que é desconhecido, o ser humano tem medo de botar o pé. Né? Será que esse rio aqui é rio mesmo? Será que é fundo? Será que não é? Ninguém vai pular de ponta. Tem uns que pulam, como, Tem uns que como você mesmo falou. Mas alguns, vamos exemplificar como se fosse um rio. Sim. Alguns vão entrar colocando um pezinho, outro pezinho. Está gelada a água. Aí daqui a pouco vai água no joelho. Opa, aqui dá pé, vai mais um pouquinho. Daqui a pouco tá nadando. Tem outros que já vem correndo, chutando a água, já pula lá no meio. E tem outros que fica lá na borda olhando. Ô, vocês são loucos de entrar aí? Ô, vocês são loucos de entrar aí? Beleza, tá ali, tá se divertindo. Você tá entendendo? Sim. Tô dando um exemplo. Sim. Mas é bem claro. assim. Existem pessoas e pessoas. E a gente entende que investimento, por mais que todo mundo que tem um relacionamento com dinheiro, a maioria das pessoas precisam trabalhar e produzir, todo mundo tem que pensar no futuro, sim. Tem que pensar em investir, tem que fazer. Só que cada um é de um jeitinho. E a gente respeita isso. E, claro, por exemplo, você tem um investimento super arrojado, não é pro teu perfil, olha para ele, mas não critica quem tá fazendo. Não, o maluco é o maluco, né? E outra, às vezes ele estudou, entendeu, e não acha que o risco é tão grande quanto o que você tá vendo. E às vezes ele olha pra você que tá no conservador e fala, nossa, que idiota, ele podia estar aqui mais arrojado. Então, eu volto a falar da poupança, falando porque, gente... na poupança tem que criticar. Não, é difícil, né? Mas assim, é a visão que as pessoas, principalmente de mais idade, os mais antigos, qual que eram os investimentos da época? Era imóvel e poupança, cara. Imóvel e poupança. Você fala de poupança, eu fico com dó do meu sogro, porque Perdeu o dinheiro com... Não, por guardar o dinheiro na poupança, a operadora de cartões ligou para ele, foi buscar o cartão na casa dele. Ele tomou, acho que uns 30 mil quase. Misericórdia. Por causa disso, tinha o dinheiro lá guardado, aí esses caras que dão golpe, que vão buscar, enfim, né? Tem que escolher bem quem vai te assessorar. Aí o cara ligou, ele, a empresa tá pedindo para cancelar o cartão, levou, ainda fez empréstimo, virou, pagou tudo. Os amigos dele, eu até brinco com ele, falou, pagou seus amigos agora? Acabou de pagar o empréstimo que os amigos dele fizeram, eles têm mais de 30 mil reais, mais o dinheiro que eu acho que tiraram da conta dele, que ele tinha guardado, mas a vida toda na poupança. Tinha até uma boa quantia lá, mas tiraram o dinheiro. Eu falei, Sebastião, há quantos anos eu venho falando pra você, tira esse dinheiro, vamos pôr em algum lugar, vamos pesquisar. Deixa lá que lá é seguro. Tomou. Seguro entre aspas, né? Porque essa é a minha preocupação. Até meus pais, hoje, eu vejo meus pais, eu converso de investimento. Filho, eu tenho um consórcio, né? Aí eu falei pro meu pai, eu tô estudando um pouquinho, conversando com um irmãozaço meu que vende consórcio, e agora você me falou da questão do consórcio, já é mais uma outra anteninha que me acende, Sim. né? De, eu posso não só... Porque qual que era a minha cabeça do consórcio? Aí, vamos fazer consultoria aqui. E aí eu tava falando pro meu pai, é ser contemplado o mais rápido possível, sem dar lance, nem sempre vai acontecer, mas se eu for contemplado agora, então tem 7 meses que eu pago meu consórcio. O ágio do meu consórcio aí, quem sabe fazer conta faz, vai dar quase 30 mil reais. Né, o ágio do meu consórcio. Então, eu queria pegar esse ágio, vender, não pago mais nada, pego mais 10 mil, compro mais uma carta de um valor maior, já pago a carta meia parcela, fico com 20 mil na mão e trabalho do jeito que eu tenho que trabalhar ali, uso para fazer em casa, tal, essas coisas. Mas aí você me falou que, pode ser diferente. Então, eu posso ter a possibilidade de dar um lance embutido, mais o meu carro, que daí eu conseguiria tirar o valor mais alto, tiro esse valor, alienio o restante da minha casa, fico com a grana na mão e invisto. Exato. Né? Mais ou menos isso. E eu comentei isso com meu pai, de fazer essa alavancagem. Meu pai, filho, estão te enrolando. Falei, pai do céu, pai, não estão me enrolando. Não, filho, você vai meter o pé pelas mãos, você vai se endividar. Eu falei, mais dívida que eu tenho, eu não consigo. Então, eu falei isso para ele. E meu pai e minha mãe são pessoas estudiosas, pessoas estudadas, pessoas com nível superior, não sei, não é isso que define a pessoa, mas você olha assim, basicamente na sociedade, eu não venho de uma família pobre, que passou dificuldade, de uma família que não teve as coisas em casa. Então, quando você conversa com meus pais, você talvez, eles são pessoas que entenderiam. Aí você fala isso pro meu pai não, filho, vão te passar para trás. Não eu vejo assim, eu entendo perfeitamente também, porque a gente tem clientes assim, a gente convive, e nós tivemos trabalhos para converter esses pensamentos, né?
Mas eles criaram um protocolo e falou, olha, com base no que eu vivi até aqui, o protocolo é esse. Aham. Porém, o mundo está em movimento. Está Sempre. tudo renovando. Pô, vamos falar da internet, Vixe. né? Qual a velocidade com que a aceitação e a utilização dela cresceu no mundo? Nós que não éramos do tempo da internet, tanto que nós estamos usando. Se a gente entrar em outro... Aqui, ó, só de eu falar isso aqui, a gente podia entrar num outro papo gigante. Gigante. A curva da aceitação dos ativos digitais Uhum. tá mais rápido que a da internet. Daqui a pouco só vai ter ativo digital. É quase inevitável, Verdade. tá? A curva de aceitação, olha, sinais que nós temos aí no mercado hoje. Donald Trump fazendo reserva. China fazendo reserva. E tem países que não estão falando, mas estão fazendo reserva. Tem gente que fica Rússia quietinha, né? é uma delas. Né? Então, assim, é um caminho sem volta. Infelizmente, existem pessoas, sim, no mercado que fazem práticas errôneas, Uhum. tá? Mas também existem empresas idôneas que fazem o uso adequado disso. Se a gente for falar você falou práticas errôneas, vamos falar da pirâmide. Tinha pirâmide de boi, né? Então, lá pra trás. Esses meninos é novo, esses meninos vão lembrar. Eles não lembram, né? Você lembra? Eu vou ter que falar. Você lembra da Mesbla? Opa, lembra? Eles não conheciam nem a Mesbla, nem a Mirex. Olha só, Mesbla e Mirex. Então, quando a gente fala de empresas errôneas, ou daquilo que é o preconceito sobre o investimento, ele sempre vai ter. Uhum. Hoje, o que está na moda aqui são os criptoativos, né? O povo fala, não, isso aí eu não sei. Quem acreditava no Bitcoin valia R$50, 50 centavos, sei lá, hoje ou quanto vale? Eu não sei quanto tá valendo hoje. 84 mil hoje, acho que tá. Caiu 84 bastante, mil né? dólares, tá? Desculpa. Não caiu bastante não. É o que eu tava pensando Em reais é meio milhão e pouquinho. Olha aí, o cara que comprou um a R$50, que não dava um valor para esse trem, hoje ele tem $500 mil, $500 mil de reais, assim, é isso mesmo. sem ter feito nada. Então, entre aspas, ele fez uma escolha lá pensou, atrás. né? Isso. Era antigamente que o povo comprava terreno, né? Compra esse terreno hoje, valoriza aqui o tempo. Exatamente. Então, eu tenho conhecidos que têm fazendas hoje que valem milhões, mas que o cara trocaram num terreno em outra cidade, no interior, você tá entendendo? Ninguém quer ir pra lá, é terra de ninguém. Tá lá, fazendas e fazendas. Com gado em cima e tudo mais. E outros plantio, entendeu? Ficou multimilionário. Era o Bitcoin da época, ninguém queria. Verdade. Ninguém acreditava. Então, é uma questão de abrir a mente mesmo, quebrar alguns paradigmas, porque essa realidade está aí. E quantas... Nossa, eu não sei se vocês trabalham com todos, mas quantos criptoativos existem hoje seguros, talvez? Ou... Porque nós vimos aí um rolo que deu aí num país vizinho, né? De uma que foi, de repente ela desapareceu. Sim. Assim, olha, não sei se você já abriu conta, conhece a Binance ou Abri, Coinbase. Mas nem comecei a mexer. Assim, lá você tem uma listagem de ativos que você pode comprar, né? E tem uma informação ali que é a capilaridade de mercado ou volume de captação que esse ativo tem dentro do mercado. Então, assim, tem uma infinidade, gente. Tem mais de 3 mil moedinhas. Nossa! E surgem novas e somem outras. Por quê? A grande chave... Por isso que eu falo que o conhecimento é o que vai ser divisor de águas para você ter um bom investimento ou não. Você analisar como que foi criado o Bitcoin, por que ele está atingindo um patamar que está atingindo, por que os países estão adotando isso da forma que estão adotando. Então, a gente está falando assim, quais são as principais e mais seguras? Se você pegar aquela lista ali de forma bem... Senão eu teria que explicar uma por uma, porque são protocolos diferentes. Por exemplo, o Ethereum é um, Bitcoin é outro. A Solana... As mais famosas, Bitcoin e Ethereum Bitcoin hoje? e Ethereum são as duas maiores moedas hoje no mundo. Qual é a diferença de valor de uma da outra? É grande. Um Bitcoin em torno de 84 mil hoje e o Ethereum em torno de $2 mil. Nossa senhora! Tá, mas são propostas e protocolos diferentes. Só que o que conta é a valorização de cada um deles em percentil, né? Você vai ter que pegar... O pessoal fala muito da Solana. Solana teve uma supervalorização, tal, vem mantendo um patamar, né, e tal. E você pegando ali as 10 principais dessa lista, você tem mais chance de estar dentro de um protocolo mais seguro. Entendi. As 10 primeiras. Passou dali, já começa... Tem que estudar muito bem. Tem que estudar bem. Mais atento, né? Ficar mais atento.
Que legal, eu ia perguntar mesmo, que você já falou da Ethereum. Então, mas só dando uma pincelada, falando da operação que a NewX faz, ela utiliza o ativo digital e 100% ativo digital? Para a operação, mas é o USDT. Qual que é a diferença? O USDT é o dólar digital. Né? Existe o Bitcoin, o Ethereum, que são moedas digitais. O USDT ele tem o mesmo valor do dólar normal? Pareado 1 para 1, só que por isso ele é considerado uma stablecoin, ela é estável. Ela não varia, ela é pareada no dólar. Nome, minha cabeça está fervendo. A 98% da operação é o USDT. Porque garantia de segurança. É a moeda mais aceita no mundo e que te garante essa velocidade. E quantos conhecem o USDT? Porque a gente só escuta falar, talvez, do Ethereum e do Bitcoin. Quem tá nesse universo consigo, sem utilizar o New NXT, eu consigo ter um USDT? Consegue. É a mesma coisa que um Bitcoin e um Ethereum? Eu consigo comprar normalmente? Exato. Você pode comprar. Oi, você pode comprar. Inclusive, você pode comprar lá na Binance. E em breve estamos aí com o nosso aplicativo, tá? A NewX, ela é uma exchange. Então, só que ela não vai ter essa diversidade de criptomoedas, né? Disponível no mercado. Ela vai ter uma quantidade reduzida. Não, eu tô devendo ir lá falar com o Dr. Wagner e com vocês, porque é um absurdo eu não estar ainda colocando dinheiro lá. É justamente por muitas coisas. Por negligência minha também. Por não entender. Às vezes a gente trocou aquela ideia e eu e o Wagner, a gente ficou um tempo conversando, mas a ideia é colocar para que eu entenda, para que eu consiga trabalhar, para ter um assessor mesmo. Porque se depender de mim, já era. Então, mas aí que tá, cada um desempenhando o seu papel. Isso. Eu, por exemplo, não teria capacidade de criar um podcast, fazer perguntas relevantes como você faz. Pai, é que eu sou meio maluco. Não, mas entendeu? Cada um desempenhando o seu papel. Isso, exatamente. Então, é importantíssimo ter alguém para te assessorar, alguém da sua confiança. Porque eu tinha até na época que a gente gravou com o Geraldo, eu falei, Geraldo, cara, eu preciso de ajuda. Aí, até ele estudou algumas coisas lá para fazer para mim. Acabou que não estava sendo viável a operação. Ele falou, dá uma segurada, a gente espera num futuro a questão do consignado, a gente estava pensando, né? Ele falou, esse valor que estão te oferecendo é muito pouco perto do que a gente pretende fazer. Se for um valor 15, 20% a mais do que estão te oferecendo, pega e vem. E daí foi aonde eu dei uma segurada, mas a ideia é fazer isso. Por quê? Para eu conseguir fazer esse giro. Alavancagem de patrimônio mesmo. Perfeito. Aí foi onde eu comprei o consórcio, porque ele é mais barato e naquela de eu preciso ser contemplado. Mas essa que você me falou hoje é a que para mim me faz muito mais sentido, porque eu alienaria minha casa tranquilamente no consórcio. Perfeito. Porque a rentabilidade vai pagar a parcela que da minha casa não é tão alta. E aí eu tenho um ativo na minha mão. Perfeito. Tô ficando inteligente, viu? Você tem o recurso na sua mão. Aí você tem um funcionário. Eu fui picado. Viu? Recurso pode ser um funcionário seu. Eu brinco às vezes assim. O pessoal fala de colocar o dinheiro para trabalhar para você. O que isso significa? É que você construiu alguma coisa. E aquele dinheiro, se ficar parado, você está perdendo tempo. Rapaz, eu dei uma pescoçada aqui agora, rapidinho, falando... Já estamos mais de 1h30 falando, né? Quase 1h30, a gente conversa. Não, o papo é bom, Deixa eu te fazer uma perfil comercial, vamos embora. Vou fazer uma pergunta dentro disso tudo. Que é um quadro que eu sempre utilizo aqui dentro do podcast. Como você chegou até aqui? Quem esteve junto com você para você chegar até aqui? Minha família. Até aqui hoje, sentado, falando comigo no microfone. Em primeiro lugar, minha família, né? Minha esposa, meus filhos, né? Que sempre me apoiaram em tudo que eu fiz. Assim como eu os apoio, eles me apoiam, então nós somos muito juntos. E com certeza é um cuidado de Deus com a minha vida, com as oportunidades que Ele coloca no meu caminho. E trabalhando sempre com muito propósito, né? De ajudar pessoas, desenvolver pessoas, abrir o pensamento das pessoas. E se fosse dar o nome de uma pessoa, aquela pessoa que você fala, é por ela que eu fiz toda essa transição na minha vida toda. É pelo meu pai, é pelo meu filho, é pela minha esposa, enfim, qual seria a pessoa que você daria o nome? Essa é a pessoa que faz total sentido na minha vida. Eu sei que é Deus, pronto, né? Assim, além de Deus, vamos tirar porque Deus
é claro para você que é em primeiro lugar, mas quem seria a pessoa? Olha, Material, a pessoa material. Material não seria uma, pode ser mais de uma? Pode ser quando você quiser. São 3 pessoas. Ana Cláudia, Felipe e Giovana. Esposa Minha e os dois esposa e filhos. os 2 filhos. Tá. Minha Você família. teria coragem de tornar público isso, esse agradecimento e ligar para sua esposa agora? Eu teria. Então pega o celular aí e liga para ela. Eu só não sei se ela vai estar. Ela tá em São Paulo Não hoje. tem problema. Se não atender, é um risco que a gente corre. Põe no Viva Voz? No Viva Voz. Eu não ia deixar passar a ligação da generosidade, não pode passar. Já não vai ser o primeiro que não atende, se não atender. Ah. Oi, tudo bem? Viu? Linda, tô num podcast aqui com o Edu e pediu para eu fazer uma ligação para você. Tá? Como assim? Qual foi a pergunta, Edu? Aqui, ó. A quem ele é grato, qual é a pessoa mais importante na vida dele? Ele só falou 3. Ele só falou 3 pessoas. Será que ele tá certo? Não sei. Não sei. Qual que é a ideia dessa ligação? Dentro do podcast, eu sempre peço para meus convidados que eles tornem público a pessoa mais importante na vida deles ou a mais importante em determinada jornada. E ele falou você, e tendo em vista isso, eu pedi para ele ligar e ele fique à vontade agora para falar o que quiser. Não, foi o que eu falei aqui pro Edu, né? Que toda a jornada, por tudo que eu passei, tudo que eu já aprendi também, oportunidade de desenvolvimento no meu trabalho, sempre foi auxiliando você e você me auxiliando, você e as crianças. Então, vocês são a razão de eu estar onde eu estou hoje. Ficou sem palavras. Eu gosto disso. Você tá ao vivo, tem Tá uma coisa pra escutando? falar? Ah? Travou a esposa. Não, obrigado. Isso também é importante demais na minha vida, você sabe disso. Eu gosto dessa vozinha. Sabe? Chorou. Eu amo você, Lina. Obrigado por tudo, Eu tá? também. Mas Mas eu não tenho que agradecer. Hoje eu tô aqui com o Edu e a gente sabe a jornada que a gente teve, né? Então, é isso. Sim. Obrigado! Se ele... Pô, a Ruda não chorar aqui. Mas Tá bom. é isso. Esse momento do podcast, por mais que a gente está falando de investimento, não poderia deixar de falar do maior investimento da vida de um homem, que é escolher a mulher certa para estar ao seu lado e construir uma família. Exato. Então, eu nunca deixo passar. Raras as vezes a ligação da generosidade ela passa em branco dentro do podcast. Mas desde quando você chegou, desde antes da gente começar a gravar, você falou de ser cristão, de ser um legendário, de servir a Deus, de lutar pelo céu. Então eu não ia deixar passar, porque é nítido a leveza que você tem ao falar, ao comunicar o seu trabalho, mas em alguns momentos que você tocou da sua família, é nítido o seu olho brilhar. Então eu não ia deixar passar e fico muito feliz de ver você se emocionando, ver sua esposa se emocionando, escutar sua esposa se emocionando ali do outro lado. Obrigado! Obrigado, Edu. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, linda. Um beijo. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Até. Tchau. E Arruda, pra gente ir finalizando, senão eles vão matar nós aqui, uma mensagem rápida aqui, ó, pra pessoa que tenha dúvida sobre investimento. Procure um assessor, pode me procurar. O conhecimento vai te ajudar a minimizar qualquer dúvida, qualquer risco, por maior que seja. Com conhecimento você consegue reduzir e ter os melhores resultados no mercado. Precisa, então, contar com a ajuda, um apoio de um assessor e pode contar conosco aqui da Next Seed Investimentos e da UnilX. E a Nexus e o Nil, meus parceiros que nós vamos caminhar aí por muito, muito, muito tempo junto. Mais uma vez, gente, eu amo vocês. Arruda, muito obrigado. Obrigado por vir, Tá. obrigado por te conhecer, obrigado por tudo que você nos ensinou. Galera, eu amo vocês. Até a próxima!